texto que nós vamos ler, eu creio que é um texto conhecido de muitos nós. E eu queria trazer para você o que esse texto falou ao meu coração, para nós analisarmos, entendermos e tirarmos algumas lições desse texto. Nós vivemos em um tempo de muitas crises familiares, crises financeiras, vivemos em crises de pandemias a nível mundial. Eu queria trazer um recado de Deus, vou trazer um recado de Deus nessa noite para você se animar, ou como obter, o tema da nossa mensagem nessa noite é como obter êxito em meio à crise. Mas como assim? Como se sobressair? Como sair na frente? Como reagir em meio à crise? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Amém. Vamos ler assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Disse-me: que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesta noite na tua presença, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por estarmos aqui diante da tua palavra. Obrigado porque o Senhor já colocou esta palavra no meu coração. Me usa neste momento como canal de bênção à vida de famílias, casais. Pai, que através de mim a sua mensagem seja propagada nesta noite e levada, Pai, aos teus servos por onde quer que eles estiverem. Nós pedimos, ó Pai, seja conosco, Pai. Traga palavras vinda dos altos céus para que nós possamos ministrar na vida de pessoas nesta noite, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Querido, o texto é um texto muito conhecido. É um texto onde nós podemos observar aqui um cenário familiar, né? Uma mãe, né, que perde aqui o seu marido e fica com os seus 2 filhos. Observe que esta mulher, ela não perde R$1.000, ela não perde um carro, ela não perde uma casa, ela não perde algo de material, ela perde o marido. O marido dela, neste momento, então, esse marido está morto. E essa mulher perde, então, o provedor do seu lar. Ela perde, então, o sacerdote do seu lar. Ela perde, então, o marido. Ela perde, então, a pessoa que ela o ama e a pessoa que a amava. Não é uma simples perda, não é uma perda comum, não é uma perda normal, mas sim ela perde o seu marido, a quem o texto não precisa, mas ela tinha 2 filhos com ele, a quem nós podemos precisar que ela já tinha bons anos ou alguns anos de convivência com esse seu marido. Então ela perde algo muito precioso, muito especial na vida dela, exatamente o seu marido, aquele que caminhava e aquele que estava com ela. Então, mediante esse texto, mediante o que nós entendemos desse texto, nós queremos entender nessa noite. Então nós precisamos entender como enfrentar a crise. Vivemos em tempo de crise, dias de repente difíceis, os dias são maus, mas eu posso te garantir que existe coisa boa
todos os dias também, nesses dias maus, né? Neste momento eu estou falando para família, casais e famílias, aproveite bem sua família, aproveite bem sua esposa, aproveite bem seu esposo, seus filhos, a convivência com eles, é disso que nós vamos falar hoje à noite. E como então esta mulher pôde, ou teve a percepção desse cenário totalmente desfavorável, e ela começa então a enfrentar essa crise. O que nós podemos então aprender como casado, como família, como servos do Senhor, com esta mulher para enfrentarmos a crise? Talvez você não viveu, ou talvez você está vivendo uma crise. Talvez você já viveu e já passou por ela. Amém, glória a Deus por isso. Mas nós vamos aprender um pouco mais com esta mulher nesta noite, de como enfrentarmos a crise. Perder uma pessoa de quem você convive há muito tempo, ou de quem você convive, não deve ser uma dor muito fácil. A psicologia defende a ideia de que a maior dor que um ser humano pode sentir é de um pai perder o filho, ou de uma mãe perder um filho. Quando se inverte, então, a ordem natural das coisas. Eu não estou aqui para medir, estou dizendo o que a psicologia defende, porque a sua dor é única. Ela é individual, eu não conheço. Eu posso talvez imaginar, mas perceber, entender e sentir a sua dor eu não posso sentir. Mas essa mulher está diante de um cenário, então, totalmente desfavorável a olhares humanos. E ela começa então a observar, e nós queremos aprender o lado bom, o que essa mulher tem para nos ensinar, o que nós temos que aprender com essa mulher, para enfrentar então a crise instalada em sua família, instaurada em sua família, neste exato momento, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. A primeira coisa, então, que nós podemos aprender com essa mulher, já logo no início do texto: e uma mulher das mulheres dos filhos teus, dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Essa mulher entendeu a soberania de Deus. A primeira coisa que nós podemos entender é que, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao seu marido morto naquele momento, ela entendeu que Deus é soberano, ela entendeu que Deus é o dono da vida, e que se Deus deu, Deus tirou, e que cada dia de nossa vida quem dá é Deus. É o Senhor quem permite que nós passamos 1, 2, 5, 10, 50, 70, 100 anos aqui na terra. Ela entendeu então que Deus é soberano sobre a vida dela e que tirou uma pessoa dali daquele convívio, mas ela não parou por aí. Ela entendeu que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas e está acima de todas as coisas. Nós podemos entender com essa mulher que nós não podemos fazer de uma pessoa sendo essa pessoa superior a Deus. Deus é soberano e é superior em nossa vida. Às vezes nós temos perdas irreparáveis a nossos olhares, conforme essa mulher teve neste momento. Mas Deus é soberano e Deus é maior sobre nossas vidas do que as perdas que nós temos. Qualquer acontecimento, Deus está no controle de todos eles. Na pandemia, fora de pandemia, 1 mês, 2 meses, 6 meses, Deus está no controle da pandemia. Outra coisa, seja qual for o acontecimento, Deus está controlando, Deus está olhando tudo, e eu posso dizer que até mesmo quando Deus se cala, Ele está falando comigo e está falando com você. É assim que nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Jó vai dizer assim: Deus deu, Deus tomou, ou em algumas versões, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Essa mulher guerreira, essa mulher vitoriosa, essa mulher que pode nos ensinar como obter êxito mediante a crise. Essa mulher pode nos ensinar muito. E conforme Jó disse, depois que Jó tinha perdido tudo, seus filhos, 10 filhos, fazenda, todos os seus bens, Jó disse assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E essa mulher está falando isso. Olha, Deus, o Senhor é soberano. Eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que o Senhor tirou o meu marido, mas que o Senhor é soberano, é único em minha vida.
Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa mulher nesta noite, queridos, escute aqui, olhe para mim. Ela entendeu a soberania de Deus. Essa mulher entendeu que Deus está acima de todas as coisas e tomando conta de todas as coisas. E então, qual a segunda coisa que nós podemos aprender com essa mulher? Ah, Jesus, tem coisa que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é toda perfeita em sua essência. Olha o que essa mulher disse, no versículo 1 ainda. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Como o seu cônjuge te define? Como o seu marido e como a sua mulher te define? Se você morrer hoje, o que o seu marido, ou o que a sua esposa, ou o que seus filhos, ou o que as pessoas que estão próximas de você colocariam lá na catacumba, naquela escrita de madeira ou que seja de qualquer material que for? Qual a imagem que eu e você temos passado como maridos? Qual a imagem que eu e você, ou que as esposas, têm passado como esposa? Conta-se uma história, você já conhece, quem não conhece eu vou contar agora, de um velório na igreja. E a mulher então, as pessoas elogiando: nossa, esse homem, e não sei o que, fazia isso, fazia não sei o que, né, um servo de Deus, cultuava, ia junto nas visitas e tal, fazia tudo isso, tudo aquilo na igreja e tal. Aí a mulher estava perto, e os filhos também estavam perto. Aí alguém, assim, um dos filhos falou assim: aqui, eu vou lá, mãe, deixa eu lá dar uma olhada nesse caixão. Mas por que, meu filho? Não, já está tampado, não tem como olhar não. Senão eu vou olhar se é meu pai lá. Eles estão falando tanta coisa boa aí que eu vou olhar se é meu pai mesmo que está ali dentro. Boa, né? Meu Deus do céu. Como nossos filhos nos definem. Você tem sido a sua melhor versão como pai? Tem sido a sua melhor versão como marido? Tem sido a sua melhor versão como filho? Eu quero dizer para você, você já sabe, mas eu quero reforçar. Se você não sabe, você vai saber agora. Nós somos aprovados ou desaprovados em casa, não é no trabalho. Não é na igreja que a gente dá paz do Senhor, cumprimenta todo mundo, meu irmão, aqui, ali, aqui o sorriso é largo. Você é aprovado ou reprovado em casa, meu irmão. Se está bem em casa, se você é aprovado em casa, o resto flui. Se nós não somos aprovados em casa, o resto não flui. Como é que nós somos definidos por quem está conosco? Pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Essa mulher disse: o meu marido, ela disse a Eliseu, o teu servo. Olha que frase linda. Olha que percepção que essa mulher tem desse marido. Esse teu servo temia ao Senhor, era obediente ao Senhor, era um servo do Senhor. E outra coisa, em casa nós tiramos a nossa máscara. Às vezes nós usamos uma no trabalho, usamos uma na igreja, uma com nossos familiares, mas em casa, com quem convive com a gente todos os dias, é onde as pessoas sabem quem realmente nós somos, aprovados ou desaprovados. Tiramos então ali a nossa máscara. Quem sou eu e quem é você em casa, como pai, como marido, como esposo, como mãe, como esposa? Para refletir, vamos refletir nessa noite. Se nós partirmos hoje, como que Deus escreveria então lá na nossa catacumba, lá na madeira ou naquela escrita que na nossa região é muito comum, né, ser de pedra? Eu posso dizer que sobre Davi, Deus escreveu assim: um homem segundo o meu coração. Eu posso dizer que sobre Jó, Deus escreveu assim: homem íntegro, de caráter ilibado. Eu posso dizer também que de Abraão, Deus escreveu o seguinte: esse é meu amigo Abraão. Eu posso dizer também que de Moisés, Deus escreveu o seguinte: aqui está Moisés, homem paciente,
o que Deus fala de mim e hoje de você? O que Deus escreveria de mim e de você se nós partirmos hoje? Qual é a mensagem? Qual é o sinal que nós deixamos? Qual o entendimento que nós deixamos para a pessoa se nós partirmos hoje? O que Deus colocaria, então, naquele dizer que fica ali próximo ao caixão? Terceira coisa que nós queremos aprender com essa mulher, de 2 Reis capítulo 4. Não tome decisões importantes em períodos difíceis como nós estamos atravessando agora, sem ter um mentor. É isso mesmo. Não tome decisões importantes na sua vida em períodos difíceis sem ter um mentor por perto, sem consultar alguém que você confia, alguém que você conhece, sem consultar a Deus. Essa mulher foi ao profeta, conforme o versículo 1 nos diz. Ela foi Eliseu, um homem de caráter íntegro, ungido, alguém que tinha solução para ela. Essa mulher foi direto na fonte. Essa mulher ouviu quem realmente ela deveria ouvir. Ela buscou ajuda no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, com o homem certo, um profeta de Deus. Nos períodos difíceis, não tome decisões. Nos períodos de crise da sua vida, não tome decisões sem consultar, sem ter alguém que já tem uma experiência maior que você, que já tem um tempo de casamento, e nesse tempo de casamento, uma experiência maior que você. Não tome uma decisão difícil, de qualquer jeito, de qualquer forma. Vou te mostrar alguns exemplos negativos de quem nós não devemos seguir. Essa mulher, Eva, lá no jardim do Éden, ela tomou uma decisão ali, junto com a serpente, sem consultar a Deus. E essa mulher tomou então uma decisão sem consultar o seu marido. E hoje eu e você pagamos o preço disso. Na sua casa, na sua família, em todo lugar que você vai. Essa mulher ouviu quem não deveria ouvir. Ela ouviu a voz de Satanás, aquele que se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Quem você está copiando? Quem você está dando ouvidos? Quem está interferindo no seu casamento? Quem está te dando informações sobre família? A quem você está consultando em momentos difíceis no seu casamento? A quem você está consultando no momento de dificuldades na sua família? Quem? Não ouça quem não ouve a Deus. Que dica, eu vou falar de novo, anota, querido. Não ouça de forma alguma, em espécie alguma, quem não ouve a voz de Deus. Não dá ideia, não dá ouvido no seu trabalho, na igreja, na sua família, a quem não ouve a voz de Deus. Sabe quando você está com um problema com seu marido, aí você fala para sua amiga, fala assim, separa mesmo, usada por Satanás. Sabe aquela, falar para os homens também, sabe aquela roda de amigos, quando passa a mulher e, eu vou usar um português aqui muito difícil, que a bunda dela quase cai de tanto olhar? Quando você não é influência, alguém está te influenciando, usados por Satanás. Outro tipo de pessoa que você não deve ouvir. Não ouça quem tem inveja da sua família. Inveja da minha família? Como? Mas como assim, Marciano? Inveja da minha família. Tem pessoas que não podem ver uma foto sua de felicidade postada no Facebook. Tem pessoas que não conseguem ver uma foto sua de alegria com a sua família. Tem pessoas que não conseguem ver uma foto sua na sua casa brincando com a sua família. Tem pessoas que não podem ver uma postagem sua quando você fala assim, essa casa foi Deus que me deu. Você posta, você e sua família naquela casa. Ela não consegue ver, porque ela tem inveja de você. Ela tem inveja do seu esposo. Ela tem inveja da sua esposa.
ela tem inveja do seu casamento. Não dê ouvidos a pessoas que não gostam, que não apreciam o seu relacionamento com Deus. Não dê ouvidos a quem não ouve a voz de Deus. Que eu estou te dando dicas tão imprescindíveis, tão importantes para você aplicar no seu casamento, na sua família, na sua casa. Escute isso, guarde isso para você e coloque em prática. Não compartilhe os seus sonhos com quem tem inveja de você. Queridos, quem não sonha os seus sonhos, você não deve compartilhar. Sabe por quê? Essa pessoa vai falar dos seus sonhos para outra pessoa. Vai falar para outra pessoa. Guarde para você os seus sonhos. Conta para Deus, coloca nas mãos de Deus. Ou no máximo, para alguém que é o seu mentor, que é o seu líder, que é o seu discipulador, que é alguém que é referência para você em alguma coisa. Mas tome cuidado também que tipo de referência. Se é imitador de Cristo, como Paulo falou, Paulo disse, olha, sede meus imitadores como sou de Cristo. Se essa pessoa imita Cristo, você pode ouvir os conselhos dela. Ela pode te mentorear. Se ela não ouve a voz de Deus, ela não está apta a te mentorear a sua casa, a sua família e o seu casamento. Em tempo de crise, bate na porta certa. Essa mulher foi ao profeta, um homem exemplo de Deus, um profeta de Deus, aquele que, através de quem Deus falava, aquele através de quem Deus tinha um recado. Que recado você está recebendo? De quem você está recebendo o recado? Nem sempre, querido homem e querida mulher que está ouvindo nessa noite, nem sempre é conveniente, quase sempre não é conveniente você chegar e falar do seu problema com quem não sonha os seus sonhos, com quem tem inveja de você. E sabe quem tem inveja de você? Vou te dar uma notícia agora, talvez você pode não ter parado a pensar. A maioria das vezes é quem está próximo de você. Então tome cuidado com quem você compartilha. Tenha um mentor, tenha um discipulador, tenha alguém que é referência para você, que já tem mais experiência naquela área com você, para você trocar uma ideia. E no final das contas, não tome uma decisão precipitada em tempo de crise sem consultar a Deus e também esse mentor, essa pessoa. Nós falamos de 3 pontos. Eu queria, para nós finalizarmos, falar do último ponto. Tem muitas coisas que podemos aprender, pelo menos 7, 8, 9 coisas podemos aprender, mas eu vou parar no 4º ponto, que é o que eu vou falar agora. O 4º tópico é o seguinte: em tempo de crise, continue lutando por aquilo que Deus te deu. O texto vai dizer assim: e Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite de todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Em tempo de crise, não desista dos planos, dos projetos, dos objetivos que Deus tem para a sua vida. Aquele credor ali, a situação nós já sabemos, é um marido morto, que deixou dívida, e que deixou 2 filhos. Então aquele credor chega e fala assim, eu vou levar os seus dois filhos, já que você só tem uma botija de azeite, seu marido é morto, você não tem condição de pagar, o cenário é terrível, desfavorável. E então, aqui o credor, que tem a figura de Satanás, que está lá em João 10:10a, que diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do credor, a figura do credor aqui nesse texto, a figura de Satanás. Aquele que quer destruir, se a situação já está ruim, ele quer te dar o último empurrão para você ir lá para o fundo do poço e ficar atolado e não levantar mais. Essa mulher não desiste do que Deus deu para ela. Ela disse ao credor assim, eu não desisto porque eu creio em milagres. Eu creio naquilo que Deus me deu. Eu creio na herança do Senhor que Deus deu para mim. Salmo 127, versículo 3, vai dizer que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Ela não desiste daquilo
que Deus deixou para ela, que Deus deu para ela, dos sonhos dela, dos objetivos dela, do propósito que Deus tem para a vida dela. Ela diz assim: eu creio em milagres. E quem crê em milagres, eu e você, nós não desistimos daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para nossa casa, daquilo que Deus tem para nossa vida, daquilo que Deus tem para o nosso casamento, daquilo que Deus tem para os nossos familiares, para a nossa família. Quem crê em milagres, eu creio em milagres, querido. Eu creio em milagres. E eu posso testemunhar em outro momento grandes milagres que Deus já fez na minha vida, na minha família, com os meus filhos. Muitos milagres. Eu creio em milagres. O Deus que eu sirvo, que eu estou falando para você nessa noite, é um Deus de milagres, é um Deus que não só realizou lá quando abriu o Mar Vermelho. É aquele Deus que fechou a boca dos leões. Aquele Deus que fechou a boca dos leões, que abriu o Mar Vermelho. Ele está aqui hoje. É esse Deus de milagres que tem feito milagres na minha vida e na sua vida. Eu creio num Deus de milagres para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu lar, para a sua história. Creia também, em nome de Jesus. Aí de repente nós podemos pensar assim: mas eu não tenho o que fazer, como aquela viúva, não tem nada em casa. O nada para Deus é muito. Se você tem Deus, você pode crer em milagres. O nada com Deus é muito. Aquilo que para nós é inalcançável, para Deus é só uma questão de tempo. Eu já falei isso. Diga para Deus assim: Deus, eu creio no milagre. Eu creio que curou. Esse Deus que fez milagres no Antigo, no Novo Testamento, faz milagres hoje. Esse Deus que curou, que fez um milagre aqui, da multiplicação do azeite na vida, na família dessa viúva, é o Deus que tem feito milagres na minha vida, na sua vida, e que continuará fazendo. É um Deus de milagres, é um Deus de cura, é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus da família, é um Deus do casamento, é um Deus do lar. Essa mulher tinha 2 filhos. Filhos aqui tem a ver com sonhos, com projetos. Quais são os sonhos, quais são os projetos que você está querendo desistir? Quais são os sonhos e quais são os projetos que você tem colocado diante de Deus, que você tem falado assim: eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu não tenho forças mais, não é para mim. Olha para mim, o que você tem pensado em desistir? Para você casado, valoriza quem esteve com você no deserto. Quem merece beber a água com você é quem te ajudou a cavar o poço. Toda vez que o inimigo quiser ou disser para você assim: olha, chegou o fim, tentando destruir sua família, sua casa, seu lar, seu casamento, seu trabalho, suas esperanças, suas expectativas, seu estado emocional, você diz para ele, fala assim: o meu Deus é o Deus de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. É o Deus que multiplicou o azeite. É o Deus que fez milagre na vida daquela mulher. Eu creio nos planos, nos projetos, nos propósitos que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para o meu relacionamento. Quando Satanás chegar para você e falar assim: é o fim, você falar para ele assim: é só o começo. Porque eu não vou desistir dos meus filhos, porque eu não vou desistir da minha casa, porque eu não vou desistir do meu casamento, porque eu não vou desistir do meu casamento com meu marido, com a minha esposa. Ei, olha para mim, do que você está querendo desistir? O Deus que nós servimos, Ele está aqui, está aí na sua casa com você nesta noite, cuidando de você e da sua família nos mínimos detalhes do seu casamento. Coloque o seu casamento diante de Deus, sua vida, sua casa diante de Deus.